Você que está me vendo agora, vem aí reajuste na tarifa de ônibus. Prepare-se que agora é pra valer. Vem aí reajuste na tarifa de ônibus. Você vai pagar mais para andar de Marizete. Ou Marinete, não é de Marizete não. Marizete é aquele... Então, Marinete, até o final deste mês. Hoje, o prefeito Edivaldo Nogueira, concedendo uma entrevista a mim, na Mix FM, ele disse que realmente até o final do mês vai reajustar a tarifa. O que os empresários dizem? Alberto Almeida, presidente do CETRANSP, agora na sua tela. Gilmar, e para falar sobre a tarifa do transporte coletivo em Aracaju, o Cidade Alerta Sergipe veio aqui na sede do CETRANSP conversar com o diretor-presidente da entidade, ou melhor, do sindicato, Alberto Almeida. Boa tarde para o senhor, presidente. Esse previsto aumento da tarifa do transporte não é uma porrada no usuário do transporte coletivo, já que estamos vivendo uma crise e as pessoas, muitos não têm o din-din para pagar? Boa tarde. O aumento tarifário é consequência do aumento de custo e da diminuição de passageiros pagantes. Né? Se você tem menos pessoas pagando e o custo aumenta, a necessidade tarifária. Não é um desejo dos empresários que haja aumento tarifário. Os empresários também querem aumentar o seu quadro pessoal, eles querem gerar postos de trabalho, mas também estão à mercê da mesma dificuldade que vivem todas as empresas. A tarifa é calculada com base numa lei que estabelece a forma de calcular. Aumento de custo e ausência ou diminuição do número de pagantes é que interfere diretamente na tarifa. Nós temos hoje um crescimento de gratuidade muito grande. Nos últimos 2 anos, aumentou-se 35% nas gratuidades concedidas no setor de transporte. Quem paga a conta? Quem paga a conta é o usuário. Não existe outra fonte de receita. Não existe outra fonte de receita que não seja a tarifa paga pelo usuário. Ou seja, muita gente andando de graça, mas o consumidor, ou seja, o usuário que paga a passagem, quem sofre no bolso. O questionamento nosso não é do direito da gratuidade. Nós estamos questionando aqui é quem paga essa conta, já que só tem uma fonte de receita que é o próprio usuário que paga. É o usuário pagando para o usuário. Agora, a previsão desse possível aumento? Olha, esses dados foram passados em dezembro, renovamos o nosso pedido em março, voltamos a tratar com a SMTT em junho e em julho e estamos aguardando o posicionamento deles. Eles estão estudando a planilha tarifária para que se posicione. Esperamos que isso saia o mais rápido possível para que o setor não venha a entrar numa situação com mais dificuldade que tem hoje. O senhor, como presidente do CETRANSP, tem recebido reclamações de empresários do transporte coletivo sobre as estradas, principalmente na Grande Aracaju, que alguns ônibus têm dificuldades em trafegar? Tem sim, nós temos enfrentado algumas dificuldades na cidade como um todo, mas muito mais na Grande Aracaju, naquelas áreas que são rurais, né, onde alguns carros nossos só saem arrastados por trator. Né? Você tem alguns povoados que foram recentemente calçados e que ali passou-se a circular ônibus novos. E nas outras áreas, como são rurais, e precisa do suporte diariamente de um trator ou de suporte para que seja puxado, aí nessas áreas você não tem nem como substituir o carro. E o índice de quebra dessa região, o índice de quebra desses veículos, o custo desse veículo é estupidamente alto. A maior parte ou a totalidade dessas linhas rurais não pagam a conta. Ou seja, quebrando um ônibus reflete no bolso do trabalhador, do usuário do transporte? Reflete, porque na medida que você tem um ônibus quebrado, principalmente nessa região, que o intervalo é maior, você deixa o usuário sem o transporte, gera transtorno com os compromissos dele, gera transtorno no trabalho dele, porque ele não consegue chegar a tempo no horário certo, desencadeia ali uma intranquilidade e um problema para todo mundo. Ou seja, isso significa dizer, com o aumento da tarifa, regularizando essas perdas, como o senhor mencionou há poucos instantes, isso abre portas para que novos empregados cheguem às empresas do transporte coletivo, motoristas, cobradores, mecânicos? Sim, você vai ter a recomposição do quadro de motoristas cobradores, mas também o pessoal de apoio, o pessoal de suporte, administração, manutenção, operação, porque essas pessoas foram cortadas ali para que a gente pudesse passar essa fase. Então, o que dizer à sociedade aracajana em especial sobre esse possível aumento? O que dizer nesse momento? Olha, esse aumento é consequência de um cálculo tarifário com base numa lei. Não é a vontade do empresariado, é uma lei que estabelece a conta. Ela diz como faz e o que faz. Então, é através disso. E esse percentual mais elevado é a consequência do período que nós deixamos de ter o aumento tarifário no ano passado e vamos juntar praticamente 2 aumentos tarifários agora no momento só. Alberto Almeida, presidente do CETRANSP, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto, direto do CETRANSP para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.
Então você se prepare, você vai pagar mais, você, as empresas que pagam vale transporte, vocês vão pagar mais ainda até o final do mês pela passagem da Marinette, né? Pela passagem do ônibus. Já andei muito de ônibus também, eu sei o que é isso, viu? E a lei, ou melhor, a licitação do transporte, que todo mundo enrola, né? E ninguém faz, mas enrola. Que desde criancinha que eu ouço falar dessa história de licitação de ônibus, essa licitação, se já tivesse sido realizada, já estaria definindo exatamente o valor, o percentual da tarifa. Mas ninguém quer fazer licitação não, porque no fundo, entendeu? É muito aperto de mão, né? É muito aperto de mão, muito aperto de mão.